Amado, Shalom, segunda parte do vídeo, explicando por que está em duas partes, porque o celular, a bateria morreu. E aí, como a pessoa que é inexperiente, né, com esse negócio de canal, de vídeos, aí a pessoa não sabe como emendar, né? Também está desprovida para estar pagando alguém para estar fazendo essa edição, né? Já peço aos irmãos que vá orando pela irmã Selma, para a irmã Selma estar aprendendo, mexer com as tecnologias, e já deu tudo certo em nome de Jesus, porque Jesus, ele é bom, né? Vamos continuarmos de onde paramos. O Consolador. A palavra grega traduzida como consolador é Paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um paracletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes, né? É o meigo Espírito Santo, ajudador, consolador, né? Que está sempre nos orientando, né? Orientador, né? Intercessor, ele intercede por você, por mim, por nós. Ele está aqui intercedendo pelos amados e amadas do Pai, pela noiva, a igreja. Ele está intercedendo em todo o tempo. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com ela, né? Os três são iguais, mas a terceira pessoa, o Espírito Santo, ele é o Consolador, né? A descida dele fez com que se cumprisse a promessa de Jesus para o povo, né? Os seus discípulos, né? A comunidade de fé da época dos evangelhos. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Se eu não for, ele não virá. Então ele foi, e o Espírito Santo que desceu sobre o seu povo ali nos cenáculos, enquanto estavam reunidos, foi visto línguas repartidas como de fogo, e ali estava iniciando a igreja. E depois da descida do Espírito Santo, aí eles foram por todo mundo. Eles estão indo, porque a igreja está aqui na terra e continua cumprindo o ide. Ide por todas as nações, fazendo discípulos. E é o que a igreja está fazendo. O Consolador está conosco até o momento em que a igreja for tirada da terra, quando aconteceu o arrebatamento. Mas enquanto isto não acontece, o Consolador Espírito Santo está conosco. O ponto 3 diz: não vos deixarei órfão. A palavra grega para órfão, presente em João 14:18, é arpanos. Arpanos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Imagine, estar com o Pai o tempo todo. Ser chamado de filhinhos. E aí aconteceu que Jesus, ele mesmo se entregou, porque ele falou: olha, a minha vida ninguém toma. Eu a dou. No tempo que eu cumprir a minha missão, porque até então tentavam pegar o mestre, mas ele saía, escapava sempre. E eles não conseguiram prendê-lo, a não ser
no momento que ele se deixou ser capturado. Ele falou, a minha vida ninguém toma, eu mesmo a dou. Ele veio com o propósito de se fazer sacrifício. Ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí de repente ele sai de cena. E os discípulos se sentiram só. Se sentiram órfãos, tal qual um filho que não tem mais pai, não tem mãe. Quem o chamava constantemente de filhinho, filhinha, meus filhos, eu já não chamo vocês de servo, eu chamo de amigo, filho. De repente não estava mais presente em carne. Mas ele falou, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Vai vir aí o Espírito Santo, o Consolador. Porque é certo que vocês no mundo terão muitas aflições. Mas vocês precisam ter bom ânimo. Porque eu venci. E assim como eu venci, né? Assim como ele venceu, ele te capacita. Ele nos capacita a vencermos. Porque ele não nos deixou órfãos. Nós temos um pai, nós temos um amigo, nós temos o Consolador que está com a igreja aqui na terra, consolando, intercedendo por você, por mim, por nós, todas as vezes que precisamos ter alguém que brigue ou que interceda. Que busque pelo nosso bem-estar. O Consolador Espírito Santo, ele faz isso. Quando alguém disser que você está só, que ser crente é nadar e morrer na praia. Tem uns que dizem, nós seres humanos somos mal por natureza. Por mais que tente, nunca chegará a ser santo. Você acha que Jesus pediria, seja santo assim como eu sou santo, se fosse uma utopia? Algo impossível de ser alcançado? Se ele disse, seja santo como eu sou santo, é porque temos condições de sermos santo, ou pelo menos morrer buscando a santificação. Porque o cair é do homem é fato, mas o levantar é de Deus. Davi, ele não era segundo o coração de Deus porque ele era perfeito, não. Davi também teve as suas falhas, assim como nós temos. Os seus pecados, assim como muitos de nós, muitas das vezes temos. Mas perseguimos sempre a perfeição e confessamos os nossos pecados, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, misericórdia alcança. E Davi, quando ele percebia ou era advertido que estava em pecado, Davi se humilhava. Ele pedia perdão. É por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Deus ama o coração aquebrantado. Ele não despreza o coração quebrantado. Aquele que reconhece a sujeira do seu pecado e se arrepende, alcança misericórdia. Ele não nos deixou órfãos. Temos um Consolador que está conosco em todo o tempo. Ele está com você nessa luta. Ele está com você nessa batalha. Você é mais do que vencedor. Porque aquele que te chamou, ele não te abandona só no meio do campo de batalha. Ele está guerreando as tuas guerras. Ele está pelejando as tuas pelejas. Porque ele é o teu consolador, o teu protetor de todo mal. Ele é o amigo que quem tem esse amigo de nada tem falta. Bendito é o nome do Senhor. O Espírito Santo habita nos discípulos ou os discípulos. Não foi por acaso que nosso Senhor Jesus
chamava os seus discípulos de filhinhos. Nesta relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca, mas nunca mesmo, ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Ele não despreza a nenhum dos seus. Um coração quebrantado, o Senhor não despreza. O Espírito Santo habita os discípulos. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado, glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com o corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior como ao imediato. O Senhor, ele ressuscitou e apareceu para os discípulos. Ele habitou, habita e sempre habitará naqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador e que buscam uma vida de santificação. Porque também não é aceitando de qualquer jeito e achando que o Espírito Santo vai habitar em casa suja. O Espírito Santo não habita em casa suja. Ele ama a limpeza. Oi, irmã Selmi, que sujeira é essa? É o pecado. Se pecar, temos um advogado. Mas é preciso confessar e abandonar. E aí ele vai sim estar habitando em você. Assim como ele habitou nos discípulos, ele está habitando em você. Ele está habitando em mim. Ele habita na igreja aqui na terra. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. Versículo 22. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é impulsão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, né? A Septuaginta, em Gênesis 2,7, significando fôlego de vida, e é utilizada em Ezequiel 37, verso 9, no contexto de assoprar, né? Assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20, 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecoste. O sopro, ele soprou o Espírito Santo, aleluia, sobre a vida dos discípulos no dia que ocorreu ali em Pentecoste, no cenáculo, quando eles estavam reunidos. Um episódio anterior ao Pentecoste, em João 20, 22, também se lê: recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção. Assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Como está lá em Romanos 8, do 9 até o 14. E em Gálatas 5, 16 até o 26. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Jerusalém foi só o começo, porque as nações
era que precisavam ser alcançadas, continuar sendo alcançada. Eles foram ordenados a ficar em Jerusalém até que do alto. Mas a partir do momento que o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, aí eles estavam liberados, capacitados para se separarem as nações, irem às nações. Quando eu digo separarem, em vez de ficarem todos reunidos, foram um para norte, outro para sul, outro para leste, foram obedecer ao ide por todo mundo. O evangelho não é para ser pregado ou ficar restrito só a 4 paredes, mas é para ser disseminado, é para ser espalhado. Ide, vá para as nações. As nações te esperam. Sejam missionários. Eu estou convosco, mas vá. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Consolador desceu. O Espírito Santo está em nós, está no meio da igreja. E a igreja, ela não está órfã. A igreja tem um Consolador. E é essa força propulsora que impulsiona a igreja a ir por todas as nações. Vou abrir um parêntese para novamente pedir a vocês, né? Se não me falha a memória, eu pedi na parte 1, né? Nesse segundo vídeo, me ajude. O canal é recém-criado, preciso de ajuda para ter um engajamento, para que a plataforma ofereça os meus vídeos, né? Pega na minha mão, me ajuda. O objetivo, o intuito é disseminar, né? Divulgar a palavra de Deus, né? Fazer o ID na internet. Então, oi, Marcelma, como é que eu posso te ajudar, Bênção? Espera ainda, Bênção, que eu vou te explicar como é que você pode me ajudar. Se inscreva, curta, clica no sininho de notificações e ajuda a minha voz a chegar a mais pessoas. Que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando nessa tua atitude de me ajudar, né? Porque é ide por todo mundo. E a internet é um canal mais rápido para nós estarmos chegando a todos, né? Por que não usá-la, né? Para em prol do reino, para que a palavra do Senhor seja divulgada, né? Então, desde já, eu agradeço a todos que puderem, né? Você pode. Você pode. É rapidinho. É rapidinho. Me dá essa força aí. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Deixamos de ser a velha mulher ou o velho homem e passamos a ser uma nova criatura em Deus. O Espírito Santo passa a realizar em nós diariamente, nos convencendo do pecado e do erro, e nos mantermos em uma vida separada do pecado, né? É isso que o Espírito Santo está a fazer todos os dias em nós. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito Santo, é necessário que os salvos sejam cheios em todo tempo. Porque se ficarmos vazios, há um perigo muito grave, né? Ou nos enchemos de Deus, ou o mal vai querer preencher o espaço com a maldade. E quem está em Cristo, nova criatura é. O mal, foi soprado para longe pelo Espírito Santo. E nós agora vivemos uma nova vida. Uma vida regenerada. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem não era verdadeiro para com o seu próximo, agora é o retrato da veracidade, né? A Bíblia diz, né, que os 10 mandamentos foram resumidos em 2.
Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quem está em Cristo já entendeu que assim como eu quero bem para mim, eu quero bem para o meu próximo. E dá tudo certo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. E é só vitória, né? Porque o Espírito Santo, meigo e maravilhoso Espírito Santo, está em nós. E nós permitimos que o Espírito Santo, agindo em nós, ocorresse uma metanoia, né? Uma metamorfose. Fomos transformados para a glória de Deus e felicidade da nossa alma. Ele foi, mas ele desceu com o Espírito Santo. Corrigindo, deixa eu explicar direitinho. Jesus, ele subiu, mas ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que está com você, está comigo, está conosco, a igreja aqui na terra. E que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações e até a próxima lição. Eu espero em Deus que essa síntese, né, esse resumo, esta aula da lição 10, a promessa do Espírito, tenha agregado às vossas vidas. Né? Se os irmãos sentirem necessidade, eu vou ficar muito feliz com isso, pode fazer comentário aí, viu? Interagirmos, porque estamos aqui para isso. Estou aberta a sugestões. Deus abençoe. Vou encerrar por aqui, para não ficar um vídeo tão longo. Deus abençoe.